Então hoje mais um caso da vida real, uma pessoa igual a gente que vai contar o processo inicial de investimento. Então ele vai contar do início ao fim. Esse é o Richard e vamos pro vídeo. Olá, aqui é o Thiago do canal Você Rico Investindo. A gente fala de inteligência financeira aqui no canal. Hoje a gente tem mais um convidado, então deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Bom, o Richard vai contar a sua história com os investimentos. Ele também começou, obviamente, do absoluto zero, não conhecia muito de investimentos. E ele vai dar um depoimento aqui, basicamente, como é que foi esse processo, as dificuldades e tal, que acredito eu, tem muita gente aqui que tem essa dificuldade e até tem crenças aí limitantes aí da gente iniciar com os investimentos, porque muita gente não fala de dinheiro em casa, muita gente tem algum preconceito ou outro, às vezes tem algumas dificuldades. E também falta um pouco de atitude. E aí talvez olhando, visualizando como as pessoas fizeram, fica mais fácil para a gente começar a investir. Então, basicamente queria apresentar o Richard aí, quero que ele se apresente, fique tranquilo, fala um pouquinho aí da tua profissão, como é que é a tua correria. Tiago, você falou que eu conhecia um pouquinho de finanças, na verdade, conhecia nada. Zero. Entendeu? Zero finanças, E hoje em dia já eu conheço um pouco, vamos dizer assim, estou engatinhando, começando nas finanças, alguns meses, eu comecei esse ano agora, 2019, a trabalhar com esse ramo financeiro, investir o dinheiro de verdade, que antes não era investimento, por mais que a gente poupe dinheiro, não era bem investimento, Eu trabalho numa empresa de tecnologia, de um setor privado, trabalho bastante tempo lá já. E lá, além do meu ordenado mensal, a gente recebe anualmente uma divisão de lucros. E esse dinheiro, principalmente esse dinheiro, eu sempre guardava. Esse dinheiro, guardava, porém ele não era bem aplicado. Então, hoje em dia eu já consigo investir esse dinheiro, antes ele era guardado. Entendo. Então, basicamente, aqui no quadro a gente trouxe algumas pessoas que não têm uma remuneração, às vezes lá no quinto dia útil, bonitinha, e outras têm. Então, essa previsibilidade às vezes é bom, porque você já consegue antecipadamente já se prever alguns gastos, inclusive, e cuidar com isso. E como é que é essa questão contigo na questão de gastos, assim, questão de receita e tal, tu controla? Eu fiquei sabendo que tu é o cara mais controlado do mundo, é o cara da planilha, é verdade? Então, a gente se conhece há alguns anos, Thiago. Bastante. Realmente é um perfil meu, eu costumo ser controlador, nos quesitos, principalmente quesitos de dinheiro, Então, como eu falei antes, eu tenho um rendimento mensal fixo, ele não é variável, assim como durante o ano, acho que são divididos em duas vezes, a gente recebe um variável, e realmente é variável, porém eu foco no fixo. Então o fixo eu tenho uma despesa também fixa e eu tenho uma despesa variável. A despesa fixa é fácil de controlar, a despesa variável que é mais difícil de você balancear ela pode aumentar ou diminuir, E, inclusive despesas que são variáveis e que não existiam o mês passado e que esse mês pode existir, Então, tens até nós estava falando antes, tens uma filha, Tenho uma filha. E aí essa, tem uma variação aí no gasto. Eu acho que isso aí também verdade. Fala alguma questão de reserva de emergência, alguma coisa que tu tens que estar sempre ligado, Sim, com certeza. A reserva de emergência é super importante, Eu ainda estou montando ela, não está 100% completa, Existe uma regra, um cálculo aí, que a gente sabe como é que funciona, Então, eu estou chegando perto dela. Ao mesmo tempo, eu também tenho alguma parte do meu rendimento já investido em ações, variáveis, fundos variáveis, alguma coisa em fundos de investimento imobiliário também, por causa dos dividendos que eles retornam, Então, hoje está bem controlado e balanceado, Sempre esteve, na verdade, bem balanceado e controlado. Porém, hoje eu consigo aplicar meu dinheiro de uma forma mais inteligente. Entendi. Então, o Richard é um cara que não dá para botar uma vírgula fora ali porque vai dar problema na planilha. Então, essa questão de mentalidade, Tem muita gente que sofre com o gasto em termos mais de excessos, Vamos dizer assim, aquela coisa da ganância, ou às vezes até da gente antecipar um sonho, Às vezes até a gente se endivida, com financiamentos enormes aí, pagando juros estratosféricos para os bancos, Como é que é essa questão da tua vida? Como é que tu vê o endividamento, Se tens alguma coisa nesse sentido, assim, que isso, com os investimentos, tu começou a ver o juro de uma outra forma, O juro para te beneficiar
e o juro para beneficiar o banco. Qual é essa visão? Com certeza, né? O endividamento é uma coisa que nunca se passou por mim, eu sempre, né, como a gente falou antes, é sempre bem controlado. O que a gente tem que ter em mente é que a gente não deve gastar mais do que a gente recebe. Né? Essa é uma regra básica, assim, né, que eu sempre levei para mim, mesmo quando eu não tinha nenhum conhecimento em finanças. Né? Isso é uma coisa que já vem de família. Né? Então, na minha família, a gente não tem um histórico de endividamento. Então, independente do quanto eu recebia mensalmente, eu sempre tinha um controle de gastos. É claro que uma variância entre um mês e outro acontecia. Porém, no final de um período, né, curto, não longo, sempre estava controlado. Sim, legal. Isso é um grande problema hoje do brasileiro, né? O que acontece? A receita sobe ao mesmo tempo que o custo sobe. Às vezes tu ganha um pouquinho a mais, o custo vem junto. Então, isso no momento que tu tens um imprevisto, tu acaba se endividando, porque tu tá sempre colado os dois. Então, esse controle que tu faz, né, que teus pais talvez te deram, né, já desde a infância, isso foi bacana, né? Já fez um diferencial bacana para ti, porque sempre sobrava. Mas tem aquela regra básica, né, que talvez tu também tenha aprendido, que a receita menos o custo, tu poupava o resto, né? Certo. Só que hoje a nova fórmula que a gente começou a aprender depois com os investimentos. É receita menos investimento, tu gasta o que sobra. Porque inverte a lógica. Inverte um pouco, porque aí você consegue, quando, né, que nem o Richard aí colocou, né, entende um pouquinho a sua planilha de gasto, você já sabe basicamente quanto tu vai gastar. Então tu tem que criar um boleto para si próprio, para o investimento, né? Aí começa a se inverter a lógica, você vai ver que o juro composto começa a trabalhar e aí aquele boleto para você mesmo vai começar a aumentar, né? Isso até que eu queria entender um pouco, Richard, agora. Essa parte do dinheiro antes, como é que você aplicava, né? Poupança, debaixo do colchão, escondido em algum lugar, na cooperativa, num banco, então, como é que é? A gente falou da família antes, né? Que vem de família, esse aprendizado de poupar, né? Sim, vem de família, eu acho que foi super válido para mim, e teve coisas que veio de família que eu desconsiderei também, acho que por um conhecimento diferente do que os meus pais tinham, né? Sim. O meu pai, por exemplo, tem o dinheiro dele na poupança. Eu ainda não consegui torcê-lo, né? Mas é complicado mesmo. É complicado, né? É uma mentalidade diferente, são idades diferentes, né? Sim. Veio num ritmo onde não existia, não se falava abertamente, né? Sim. Em finanças como é hoje. Então, ele tem o dinheiro dele aplicado de uma forma, na verdade não é aplicado, né? É guardado de uma forma que eu nunca tive, que é a poupança, né? Caramba. Para não dizer que eu não tive uma poupança, eu tenho uma conta. Eu tive uma conta poupança num banco. Quando eu comecei a trabalhar e a empresa tinha um relacionamento com esse banco, eu era obrigado a ter apenas para receber o meu ordenado. Mas nunca foi guardado lá, né? E o dinheiro, antes, ele também não era aplicado, né? Antes, até 2018, talvez, vamos dizer assim, né? Como eu disse, eu estou há pouco tempo ainda no ramo financeiro, mas já deu para aprender muita coisa. Então, até 2018, ele era guardado, né, num banco também, que rendia abaixo do CDI. Para você ter uma ideia. Então, hoje a gente tem formas, né, mesmo que a pessoa tenha receio de aplicação, ela ainda consegue ter algumas formas para fazer o dinheiro render no mínimo a CDI. Sim. E como é que foi nesse... Tu já falou uma sigla aí, né? Eu garanto que um tempo atrás... O que é esse bicho aí? É para morder? O que é? Então, essas siglas, realmente, no começo, as pessoas começam a ficar meio doidas aí. Até tem um vídeo aqui no canal só sobre as siglas financeiras, justamente para as pessoas gravarem. E basicamente é um início, e depois de tu compreender isso, começa a te abrir a mente. É meio que aquela coisa, meu Deus, tu vê, tu não consegue mais desver. Tu vê, CDI, consigo, né, uma aplicação 100% do CDI, rendendo 100% do CDI, é bem fácil, e o que eu tenho hoje não rende nem 80, 90 às vezes do CDI. Como é que foi esse início aí com essas siglas malucas? O CDI, ele tá mais no dia a dia das pessoas, não é tão complicado, mas assim, quando você vai estudando um pouco de finanças, você vai, sabe, então, né? É isso, você vai Selic, né? Então tem outras siglas, né? O Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Tem um monte de siglas, né? Eu mesmo estou num momento de aprendizado, né, constante, né? Então eu tenho muita coisa que eu ainda não conheço ou não consigo matar de cabeça. Que quero essa sigla mesmo? Tá, lembrei. Ou não lembrei, deixa eu ver aqui. Então eu sei do que está se falando o assunto. Realmente é uma sopa de letrinhas que pode confundir ou pode fazer com que as pessoas achem que, nossa, esse mundo financeiro ele é complicado, complexo, né? Não é. Mas não é complexo. Existem, sim, muitas frentes
diferentes dentro do mundo financeiro, né? Sim. Umas voltadas a uns variáveis, outras fixas, e todas elas têm a sua sopa de letrinha. Sim. O que eu costumo falar sobre essas siglas aí, basicamente, se a gente vai escolher um celular, uma TV, um micro-ondas, a gente tem que aprender as siglas desse negócio para ver qual é o melhor. Então, assim, é uma questão de esforço, conhecimento, basicamente, inicial, aquela sair da inércia e começar a andar, que você vai conseguir depois absorver esse conhecimento tranquilo. E é coisa pro teu bem, né? Não é uma coisa que tu vai gastar dinheiro, tu vai ganhar mais dinheiro se souber disso, então é bem melhor. E a parte das travas, né? Muita gente, teve vários casos aqui, teve gente que transferiu 5, 10 reais primeiro, teve gente que botou 100 reais, depois vendeu um título, comprou para ver se o sistema funcionava, como é que foi o teu caso? Tu lesse minha ficha técnica para me perguntar isso? Então, assim, você me conhece há muitos anos, né? Eu sou uma pessoa, assim, que gosto de ver para crer, né? Entendeu? Sim, total. Então, eu fiz isso, né? Eu dei uma travada, vai. Né? Não conhecia nada de finanças, fiz um curso de finanças, né, Thiago? O jabá. Então, depois desse curso, tirou uma venda dos meus olhos. Né? Porém, né, mas será? Vou abrir uma conta numa corretora, tem que testar isso aí. né? Inclusive, tem 2 contas em corretoras diferentes. Eu acho que vale também para quem não conhece ou quem para você testar o que te agrada mais. Algumas pessoas são mais visuais, outros gostam um pouco mais de praticidade. Enfim, abri uma conta, transferi um valor pequeno, né, 50 reais, só para ver se a transferência ia dar certo, cara. E deu certo. Né? Deu certo a transferência, eu vou aplicar esse dinheiro aqui. Né? E apliquei inicialmente no Tesouro, né, o IPCA mais 25, se não me engano, que foi isso que eu coloquei. E tá lá. Tá lá, alguns meses esse dinheiro tá lá, então de 50 já tá em 50 e pouquinho, tipo 13% de rendimento em poucos meses, então até que eu escolhi bem o título, poderia ter posto mais, né? Que coisa. Mas deu certo e assim, essa trava, vamos dizer assim, passou, né? Então é tranquilo, dá pra confiar bem nisso aí. Então aí o resto do dinheiro a gente foi colocando também aos poucos, mensalmente, fazendo aportes. E tu já tinha banco digital nessa época ou tu começou a ter só depois? Então, eu não tinha banco digital, hoje eu tenho 2 contas em banco digital, uma que eu movimento, a outra tá lá aberta, mas eu não estou movimentando nela ainda, mas eu acho que é legal o banco digital, ele tem uma facilidade maior para quem trabalha nele, né? Você não tem, o custo, e você não tem a agência, né? Eu tenho conta num banco, na verdade tem alguns bancos, né? Assim, a gente vai caminhando, vai abrindo contas e a maioria não é nem movimentada mais, na verdade. E eu tive que resolver uma situação do meu cartão e eu não consegui fazer se eu não fosse no caixa eletrônico a pé. É tão legal, né? Tu ir no caixa eletrônico, ou pegar uma senha. Cara, eu levei um tempão para chegar, eu tava a pé naquele dia, né? Também não era tão longe, enfim. 2 minutos para resolver o problema no caixa eletrônico e voltar, né, para a empresa. Então, realmente, se eu tivesse um banco digital, eu não passaria por isso. Sim, não, é complicado. Eu tenho uma história também que quando eu fui para dizer pro meu gerente de conta que eu não tinha mais necessidade de ter tarifas na conta, ele praticamente olhou para mim e disse, meu Deus, mas assim, como é que o banco vai sobreviver sem essas tuas taxas? Eu me prendi para não dar uma risada, né? Porque, o banco tem, né, lucros bilionários aí. Então, assim, você pode sim exigir uma taxa zero no banco hoje com a conta essencial, né? Então, qualquer uma pessoa pode chegar lá no seu gerente e pedir isso, né? E aí você se livra de uma tarifa e aí, claro, tenha lá só aquela luz acesa dentro do banco para sabe quem receber o ordenado, que nem tem algumas pessoas, ou alguma outra coisa, e mantém o banco digital para fazer as transferências com a corretora, porque ele tem TED valor zero. Sim. Né? Então é bem mais tranquilo. Tem vários benefícios, né? Você trabalha com boletos, enfim, tem... Exato. A própria transferência de dinheiro entre o banco tradicional e o banco digital, que nem o Richard falou, pode ser feita via pagamento de boleto. Exatamente. Então muita gente tem dúvida disso, né? Você recebe no banco tradicional, paga um boleto que você gerou pelo banco digital e o dinheiro cai na hora, praticamente um dia ali dentro do banco digital. E você não pagou a transferência, né? E você não pagou a transferência. Né? Dinheiro no bolso. Né? Exatamente. Então essa é uma parte boa, né? Eu acho que as pessoas acabam às vezes não sabendo, né? E a parte do investimento, né? Tem muita gente que acha que falou aí 50 reais, né? Mas ainda tem gente que acha que não vale a pena, ou porque só rico investe, ou que eu tenho pouco dinheiro e não vou conseguir. A maioria das pessoas fala, não, eu tenho pouco dinheiro, não vou investir.
Como é que tu vê isso aí? Né? Olha, eu acho que a pessoa está equivocada. Né? O investimento não é para quem tem muito dinheiro. Investimento é para quem tem dinheiro para investir. Né? Se a pessoa tem um dinheiro no banco, ela tem dinheiro para investir. Hoje você investe com quantias mínimas, por exemplo, no Tesouro de 30 e poucos reais, 100 reais. Então, olha só, isso é um investimento que certamente renderá mais do que se você tiver esse dinheiro no banco. E outra questão legal, falando de Tesouro, talvez, Sim. é que ele tinha um rendimento diário. Diário, isso é bom. E o banco, muitas vezes, ele te diz ele tem que fazer o aniversário, o mêsário, né? Que da poupança, no caso, né? Só no aniversário ele rende. No Tesouro, que no Richard fala, todo dia tu vê um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Eu investi com pouco dinheiro também, para começar, né? Sim. Como eu te disse, eu um pouco mais conservador. Eu tenho um perfil conservador, é legal fazer esse teste dentro do site das corretoras para você que nível de perfil que você tem. Né? Então, eu comecei com pouco dinheiro realmente, mas eu faço aportes mensais dentro da minha conta, e depois uma parte do Tesouro, uma parte eu aplico, né? E hoje eu estou com uma quantia maior, mas ainda assim é uma quantia pequena, perto do que a gente espera chegar, né? Sim, então tu basicamente, né, uma carteira de quem está iniciando, né, a parte da reserva de emergência extremamente conservadora, pagando 100% do CDI e basicamente em Tesouro Selic, isso provavelmente tu começou. Então, esse início é bem tranquilo e sem sofisticação nenhuma, você está coberto pelo Tesouro Nacional, que é muito mais seguro do que a poupança, que é coberto por uma instituição privada, né, que por trás está o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Né? Imagina, né, o FGC pode quebrar, mas será que o Brasil quebra, né, que o Tesouro Nacional é do Brasil? Se tiver com qualquer problema, o Brasil ele imprime mais dinheiro. Esse é um ensinamento que poucas pessoas, ou talvez na escola algumas pessoas tiveram, mas a gente acaba esquecendo, igual a mitocôndria ou qualquer outra coisa de biologia que ninguém mais lembra, né? Então, provavelmente as pessoas não têm essa noção, mas assim, basicamente o Tesouro Nacional dos países, eles podem imprimir dinheiro, né? E quem pode imprimir dinheiro, claro, vai imprimir talvez até mais inflação no mercado, porque você basicamente está jogando mais dinheiro para o mercado inteiro, mas os bancos não podem imprimir, né? Então, quem tem essa tutela tem mais garantia, né, sobre tudo. Então, o Tesouro é bem importante sobre esse aspecto. Tem uma parte também que muita gente fala do risco, né? Porque as pessoas ligam o investimento a risco. Porque basicamente pensam que investimento é só ações, só bolsa, e também tem um aspecto, né, do não conhecimento desse algo novo, né? Como a pessoa não conhece, ela já, tem um medo. Como é que tu vê essa questão do risco, né? O risco, isso vai variar um pouco de cada um, né? Você faz o teste de perfil e vê qual é o teu perfil, né? O meu é mais conservador, né? Então realmente eu acho que se você entende como conservador que tem um risco, acho que você tem que iniciar ali pelo Tesouro mesmo. Na verdade, o ideal é que você tenha a tua reserva de emergência inicialmente, né? Para entender como é que funciona. Basicamente dentro do Tesouro, né? As ações, a gente sabe que existem riscos nas ações, né? Elas podem subir, podem cair, né? O Tesouro basicamente só sobe, né? Sim. Né? Então eu acho que o risco ele sempre vai existir e cada um vai acabar identificando o quanto ele entende que aquilo tem risco para si, né? Sim. Isso que o Richard está falando no início você não tem outra ponte a não ser a ponte do conservadorismo, porque você precisa montar o principal, que é o teu presente. Não a gente, não, eu tenho que pensar no futuro já. Não. Se acontecer algo no teu presente, como é que tu vai resolver? Tu tem que estar com o teu presente muito tranquilo. Então a parte da reserva de emergência é realmente muito importante. Por quê? As pessoas às vezes olham, começam, que bacana, o Tesouro IPCA, ações, tu vê que aquilo ali dá uma sede realmente, mas você primeiro precisa ter a parte da reserva aplicada. E aí, as ações, elas são sim mais arriscadas, porém, elas têm um risco que deve ser calculado pelo investidor, né? Por isso o conhecimento ele é muito importante. Então, sim, coloque um valor na renda variável, mas um valor na renda variável que você aceita, né, diminuir no decorrer do tempo, que não é algo extremamente necessário para você, e escolhendo empresas boas, que basicamente vão te levar para o futuro, né? E escolher empresas boas é você analisar os fundamentos da empresa, né? Bacana. E o fundamento da empresa, cada um também vai acabar
avaliando itens dentro de uma empresa que são importantes para os seus fundamentos. Né? Sim. E então, uma empresa boa pode ser para mim, uma empresa boa para ti talvez não seja tanto. Né? Então, o ideal é que você aporte o seu valor, o seu dinheiro, numa empresa que você acredite que vai crescer. Porque você, a partir do momento que você vira um acionista da empresa, né? E se você está apostando nela, porque realmente você acredita que ela vai para frente. E empresas, né, basicamente, né, elas precisam gerar lucro, certo? Isso é um mantra geral, né? Com certeza. E ela vai gerar lucro sempre acima da inflação, essa é a expectativa do empresário, do dono da empresa, porque ele tem pessoas para remunerar lá dentro da empresa, ela tem que pagar um salário. Se ele ficar na inflação, ele vai empatar a empresa dele. Exato, então assim, escolhendo empresas boas que há muitos anos dão lucro, que muitos anos distribuem dividendos, a chance de um erro assim é bem menor. Então, claro, é aquela manutenção do conhecimento sobre cada trimestre da empresa lançando seus relatórios, para você entender um pouquinho como é que está acontecendo todas essas mudanças dentro da empresa. E, claro, o que é bacana, né? Se você, por exemplo, que nem o Richard, trabalha numa empresa de tecnologia, eu também trabalhei numa empresa de tecnologia. Pô, por que não começar por uma empresa de tecnologia? Olha essas empresas que tem no mercado, você vai entender um pouquinho mais e aí compra, né, uma ação dessa empresa. Agora, no setor financeiro, tem o setor de varejo, então tem várias pessoas aí que trabalham em empresas ou setores que tem várias empresas na Bolsa de Valores. Por que não ler um pouquinho e iniciar? E a parte do especialista, né? Tem muita gente que acha que tem que ser um economista, então, para ser investidor, né? A gente já falou aqui com várias pessoas, teve gente que educador físico, teve coordenador de vendas, aí o Richard trabalha como executivo de negócio dentro de uma empresa de tecnologia, né? Então, assim, na área comercial da empresa, então, não necessariamente eu acho que precisa ser um especialista. O que você vê sobre isso, Richard? Tu acha que como é que a gente pode, talvez, desmistificar isso? Realmente não precisa ser especialista, né? Se tivesse que ser dessa forma, eu acho que a bolsa não teria 5% ou menos das pessoas aportando dinheiro nela, né? Certamente o peso lá não é de especialista. Porém, né, é importante que você busque conhecimento, né? Estude sobre o assunto, né? Tem o Thiago aqui, né? Que pode ajudar. Qualquer coisa, fica no canal aí. E eu acho que você não precisa ser especialista, não. Eu não era especialista. Comecei a investir não como especialista. Na verdade, eu não me acho um especialista hoje. Né? E continuo lá fazendo o meu dia a dia, aportando um valorzinho, fazendo com que as coisas andem bem. É isso aí. A gente não pode pensar, né, que, meu Deus, agora eu vou ter que ficar todos os dias olhando o home broker. Todos os dias eu tenho que ficar no aplicativo. Não é assim que funciona. A verdade, quem vende essa imagem pra gente, às vezes, é os bancos. Até não, isso é muito arriscado, isso aí é só se você tem um gestor ou um assessor para te indicar qual investimento. Na verdade, não. Na verdade, quem tem que ser o decisor é você. Eu falo muito, né, que eu não gosto de terceirizar decisões da minha vida. Eu prefiro que eu tome as rédeas da minha vida e sofra as consequências também. Então, para sofrer consequência, né, é melhor não sofrer aquela ruim. Uma consequência melhor é quando você está bem instruído. Então, cuida com essas questões, né? Eu falei até com a Ana na outra vez aqui, colocar toda a tua previdência para o governo tomar a decisão por você é bem complicado, né? Então, se a pessoa não tem uma previdência privada, né, ou a previdência privada dela está sendo gerida mal, também é um problema. Então, estude um pouco mais, porque é o seu dinheiro e é o seu futuro e às vezes o futuro da tua família, né? Até quem tem filhos e tal, é bem bacana porque agora você está no momento de poder pensar por eles, né? Falei isso bastante pro Juliano, que esteve aqui também, de ele poder já fazer o investimento para ela, coisa que talvez os nossos pais não tiveram oportunidade, né? Até não sei se o quanto tu já está pensando nisso, né? Sim, desde que minha filha nasceu, ela tem 4 anos, está completando agora 4 anos, a gente sempre guardou um valor mensal para ela, né? No banco. Né? Até o início desse ano, mais ou menos. Aí eu tirei todo o dinheiro dela do banco e ela tem uma conta e eu invisto com o dinheiro dela, né, de uma forma segura, conservadora no caso dela, porque realmente é a longo prazo, né? Isso é um presente que eu entendo que eu tô dando para ela. Tá? Bacana. Aí é um aspecto. O Richard tá começando a entender um pouco mais dos investimentos e agora ele vai perceber, quando ele vê que tem investimentos talvez para longo prazo que te dão um maior retorno, daqui a pouco vai poder fazer essas movimentações aí para que ela esteja feliz e poder usufruir da grana do bem que ele achar necessário, sei lá, ir para a Europa, os Estados Unidos, aplicar num, sei lá,
comprar algo que seja bacana para ela, Estudar. e isso é bem bacana, estudar. Seria o mais certo. Importante, né? Estudar é muito importante. O conhecimento, né? A gente, talvez tem pessoas mais novas olhando esse vídeo e acham que não, eu agora tenho que gastar tudo e tal. Eu acho que tem tempo para algumas questões, né? Conhecimento é uma coisa que a gente precisa investir, porque vai te dar um retorno, e esse retorno pode ser através de, sei lá, daqui a pouco tu inventar um negócio, tu fazer várias coisas. Então, o conhecimento ele é importante ser investido. E falando em investimento para futuro, né, Richard? Agora, pensa você, né? Se você tivesse começado a investir 5 anos atrás, como é que você estaria? Com essa cara de feliz ou com a cara de triste? Eu acho que eu seria mais feliz, na verdade, né? Olha, se eu comparar o que eu tinha, né, e os rendimentos que eu tinha no banco e o rendimento que eu tenho com a minha carteira atual, né, é incomparável, na verdade, né? Claro que as empresas que eu escolhi para ser parceira, para investir meu dinheiro, para aportar nela, foram bem estudadas, né? Não deixei que ninguém terceirizasse essa decisão por mim, né? Eu não fui na onda de ninguém, eu vi os fundamentos da empresa, olhei qual para que caminho que ela estava seguindo, né? Tenho sim empresa de tecnologia na minha carteira, acho super importante, né? É um ramo que eu conheço bem. E a ideia é que ela realmente vá evoluindo muito mais do que ela evoluiria com o meu dinheiro no banco. Eu penso que se eu tivesse começado a investir 5 anos antes, 10 anos antes, eu estaria muito melhor agora. Né? Será que com liberdade já financeira, assim, não? Aí é difícil, é difícil dizer, né? É possível que sim, né? Talvez daqui a 10 anos ou 5 anos eu tenha uma liberdade financeira. O tempo dirá, na verdade. Mas uma coisa é fato, Thiago, se a gente não faz investimento, se a gente não entra no ramo, não estuda sobre isso também, certamente a liberdade financeira não vai vir para você, tá? Esse é um ponto importante. Liberdade financeira não é só grana, né? É liberdade de escolha, né? Você escolher o que você quer fazer, escolher aonde você quer morar, escolher que trabalho você quer fazer, se é dentro de uma empresa, se é sozinho, se é uma ONG, sei lá, tu pode escolher que tipo de trabalho você quiser fazer. E às vezes as pessoas só veem o lado do dinheiro, acho que não é o lado do dinheiro somente, é essa liberdade de escolha que às vezes a gente acaba não vendo, não enxergando. Então, isso eu ainda não descobri outra coisa que não ser o dinheiro que pode dar pra gente, entendeu? É só o dinheiro. Então, vamos fazer com que o dinheiro seja remunerado, trabalhe pela gente, né? Isso, então, acredito que impactou a tua vida. Então, assim, agora com os investimentos, tu acha que tu mudou o teu pensamento. Então, acho que transformação, assim, principal, assim, que tu viu dos investimentos, né, agora, e para aquele cara que não investia antes, né? O que mudou? Tu mudou decisões, mudou a forma de pensar? Quando a gente fala de educação financeira, a gente não fala só de investimento em si, né? E sim da educação financeira, que é o que a gente começou a conversar mais no início, né? Sim. Antes eu trabalhava para o dinheiro, basicamente, ou seja, eu ainda trabalho para o dinheiro, né? Eu trabalho numa empresa, né? Enfim. Porém, hoje o dinheiro que eu trabalhei para ele começa a trabalhar para mim também. Bacana. O que antes não acontecia, né? Então essa acho que é a grande mudança aí. Show. Porque antes, basicamente, eu tava com o freio de mão puxado. Ele andava um pouquinho, mas tava na tartaruga. Tava andando, mas tava cheio de freio de mão queimado. É isso aí. Muitas pessoas estão vendo esse vídeo, estão com o freio de mão puxado. Eu acho que pode largar o freio de mão e deixar o dinheiro correr mais solto. Só que precisa estudar. Não adianta a gente sair que nem louco aí comprando ação. A gente tem que saber estudar um pouquinho mais que dá certo, tá? Se eu puder dar um conselho aí, né? É isso que eu queria agora. Vamos fechar com um conselhão, assim. Então, tomara que o conselho seja um conselho grande mesmo, né? Eu diria o seguinte, olha, dá aquela travada no início, mas segue, estuda, diversifica a carteira. Uma vez que você começa a trabalhar nela, diversifica. Existem muitas empresas já muito consolidadas na bolsa, né, que você certamente investindo nela, né, por mais que ela possa oscilar, sempre ela está indo para frente. Consome, né, os próprios produtos da empresa, né? Isso, e você, claro, pode apostar aí em algumas empresas, talvez não tão conhecidas, mas que a gente chama de small caps, né? Isso. São empresas menores, né? Que ela tem um potencial de crescimento maior. Bacana. Então, acho que o conselho seria, não tenha medo de investir, procure conhecimento e diversifique a carteira. Show. É isso aí. Esse conselho do Richard aí é muito importante, né? Essa parte de diversificação, né? Não botar todos os ovos na mesma cesta. Basicamente, quando... Se você tropeçar, a cesta quebra todos os ovos. Quebra tudo e você acaba sem nada. Então, você tem um pedacinho, né? Parte de renda variável diversificada em vários segmentos
E na parte conservadora, que é a reserva de emergência e aqueles compromissos de médio prazo que talvez você tenha, uma viagem, a sua filha daqui a pouco vai para a faculdade, algumas questões desse tipo, você pode também mudar a tua carteira para ter esses compromissos todos bonitinhos. Pô, Richard, queria agradecer aí o teu tempo. Eu sei que não é fácil ficar na frente da câmera aí e falar um pouquinho sobre investimentos. Obrigado aí pelo teu tempo, cara. E tem alguma mensagem no final aí? Agradecer, né, Thiago, o convite aí. Obrigado. Né, para poder falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu acho que eu tô pouco tempo investindo ainda. Eu comecei agora, em 2019, então a minha experiência ainda é pequena. Sim. Porém, é incomparável o que era alguns meses atrás, né? Então, show. Acho que é isso aí. Obrigado então para todo mundo aí. Não esquece de deixar um like no vídeo se você gostou, se inscrever no canal, compartilhar aí com o planeta Terra inteiro esse vídeo. E até mais. Valeu. Obrigado. Falei que eu ia ficar nervoso. Não ficou, cara. Mas é que é um papo descontraído, então eu acho legal. Quando tem um script, pô, não, mas devia ter falado isso aqui, tu pulou isso aqui, cara. Ferrou. Não, aí não dá.